Quero começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta. O ácido nítrico é um ácido? Se você pensou, Ai, que burro, dá 0 pra ele. ou se você pensou, é claro que é um ácido, por isso que o nome é ácido nítrico. Então, essa aula de hoje é para você. A aula de hoje é sobre ácidos e bases em química orgânica. Vou iniciar com as teorias de ácido e base existentes para que possamos racionalizar e compreender a força dos ácidos e das bases em química orgânica. Vou iniciar com a primeira teoria que foi criada, que foi a teoria de Arrhenius. Segundo Arrhenius, ácido é uma substância que em solução aquosa libera íons H+, tá? Então a gente pode ver que a teoria de Arrhenius ela é limitada porque ela se restringe ao meio aquoso, tá? A mesma coisa vale para base, que segundo Arrhenius seria uma substância que liberaria os íons hidróxido, tá? Ou OH-. Então aqui a gente tem dois exemplos, tá? Onde tem o HCl sendo dissolvido em água e aí se ionizaria em H+, e também como exemplo de base teria o hidróxido de sódio, que dissolvido em água liberaria o cátion sódio e o íon hidróxido. Depois dessa teoria surgiu a teoria de Bronsted-Lowry, que diz que um ácido é uma substância que doa ou perde o íon H+, e a base seria a substância que aceita. Essa teoria é muito relevante, muito importante para a química orgânica, porque basicamente a maior parte da racionalização que nós veremos para a compreensão da força do ácido e da base, nós teremos que ver a força da base conjugada no que diz respeito ao ácido e ver diretamente a disponibilidade dos elétrons da base quando formos analisar a força de uma base. Aqui nós temos um exemplo HCl sendo dissolvido em água, e aí libera o íon H+, formando o cátion hidrônio, H3O+, e o íon cloreto. Nesse exemplo aqui, nós temos como ácido o HCl, que é a substância que doa o H+, vai doar para a água, que então é a base, e, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, as espécies que são geradas são chamadas de ácido conjugado, a espécie protonada que é oriunda da base inicial, e a base que foi gerada a partir do ácido, que aqui no caso é o cloreto, seria a base conjugada. Então, na teoria de Bronsted-Lowry, todo ácido tem a sua base conjugada e a base também tem o seu ácido conjugado. Por fim, nós temos a teoria de Lewis, que é mais abrangente do que as outras duas, que diz que ácido é uma substância que recebe par de elétrons, porque segundo a teoria de Bronsted-Lowry, o ácido doaria o H+, e a base receberia o H+. Então, substâncias que não tivessem H+ na sua estrutura não poderiam ser classificadas como ácido nem como base. Mas, segundo o Lewis, um ácido é uma substância que recebe o par de elétrons e uma base é uma substância que doa par de elétrons. Como exemplo, nós temos aqui cloreto de alumínio. Alumínio é um metal, possui ali um orbital vazio que possa receber elétrons, e temos a amônia com par de elétrons para doar. Tá? Nessa estrutura aqui do cloreto de alumínio, nós temos que as ligações são polares, tá? Com o cloro ficando delta menos, com
a nuvem eletrônica sendo deslocada no sentido de cada átomo de cloro. O alumínio está deficiente em elétrons, por isso está delta mais, e além disso ele pode receber um par de elétrons. Nessa reação aqui, nós teríamos então que um ácido seria o cloreto de alumínio, que vai receber o par de elétrons da amônia, e a base seria exatamente a amônia, porque vai doar esse par de elétrons. E aí nós teríamos a reação de um ácido e base de Lewis. Tá? Todas as outras definições se enquadram nessa teoria de Lewis. Como nós iremos verificar a força de um determinado ácido? Então, vamos considerar que temos um ácido HA genérico e ele vai reagir com a água, né, segundo a teoria de Bronsted e Lowry. Então, geraria H3O+, e uma base conjugada A-. Então, nós teríamos aqui um equilíbrio químico e a constante de equilíbrio deste equilíbrio químico seria igual ao produto dos produtos, aqui no caso sendo representado pelo cátion hidrônio e pela base conjugada ali o ânion A-, dividido pelo produto dos reagentes, que no caso seria o ácido HA e a água. Como a água aqui é o solvente, está em muita quantidade, né, principalmente se considerarmos uma solução diluída, então a gente poderia considerar que a concentração de água é constante. Dessa forma, poderíamos colocar aqui a constante de equilíbrio sendo a própria constante de acidez, dada que aqui é uma reação ácido-base, onde agora teríamos a concentração do íon hidrônio vezes a concentração da base conjugada dividido pela concentração inicial do ácido. Vale ressaltar aqui que quanto mais forte o ácido, mais ionizado ele se encontra e, consequentemente, maior esse valor de Ka, porque teremos aqui uma maior concentração de cátion hidrônio e de base conjugada em relação ao ácido não ionizado inicial. Os químicos orgânicos usualmente utilizam o pKa ao invés da constante de acidez, né, o Ka, para verificar a força de um determinado ácido. Tá? Então, conforme já foi falado, quanto maior a constante de acidez, o Ka, mais forte é o ácido, uma vez que está demonstrando que houve uma dissociação completa ou uma grande dissociação e ionização desse ácido em solução aquosa. Da mesma forma, quanto menor o pKa, uma vez que o pKa é o menos log da constante de acidez, seria mais ácida determinada substância. Tá? Então, quanto maior o Ka, mais ácido, e quanto menor o pKa, vai ser mais ácida também essa substância. Assim que nós iremos verificar a força de um determinado ácido, olhando a constante de acidez ou, mais comumente, o que será utilizado por nós, será o pKa. Então agora vamos voltar à pergunta que eu fiz no início da aula. O ácido nítrico é um ácido? A resposta é depende. Depende de quê? Em química orgânica, na verdade, não existe uma substância que seja intrinsecamente ácida ou intrinsecamente básica. É tudo comparativo. Tá? Então, se, por exemplo, a gente coloca o ácido nítrico com um ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico vai protonar o ácido nítrico, que vai se dissociar no íon nitrônio e água. Tá? Então, nesse caso aqui, dessa reação, o ácido sulfúrico agiria como um ácido e o ácido nítrico seria a base nessa reação. Então, será que existe uma forma da gente prever a força de um determinado ácido de uma forma comparativa, uma vez que não existe um ácido
que seja intrinsecamente ácido e uma base intrinsecamente básica. Então aqui nós temos duas moléculas, um álcool e um fenol. Qual desses dois aqui apresentaria o hidrogênio mais ácido? Só para destacar para vocês, em química orgânica também eu posso considerar a acidez de qualquer hidrogênio que eu queira, tá? Aqui estão destacados os hidrogênios ligados aos átomos de oxigênio, do álcool e do fenol. Então, estou comparando a acidez desses dois hidrogênios aqui. Qual deles seria o mais ácido? Quando a gente olha o pKa, a gente vê aqui que o menor pKa vai indicar para a gente o ácido mais forte, ou seja, esse hidrogênio aqui é mais ácido do que esse hidrogênio. Mas e se nós não tivéssemos aqui o valor de pKa para ter essa certeza? Será que daria para prever a força comparativa entre os ácidos? E a resposta é sim. Tá? No caso do álcool, se a gente tiver a ionização aqui saindo o íon H+, a gente vai ter essa base conjugada, tá? Onde o ânion está localizado, a carga negativa está localizada nesse oxigênio. Por outro lado, se a mesma reação de ionização ocorrer com o fenol, nós teremos o íon fenóxido, que seria a base conjugada, e o cátion H+. Tá? Então, aqui a gente teria um ânion deslocalizado. Por que deslocalizado? Porque essa carga aqui, ela faria ressonância com o anel aromático. Tá? E aí a gente teria carga deslocalizada. Tá? Então, a gente teria aqui a carga fazendo essa dupla. Automaticamente, essa dupla aqui, ela tem que se romper, tá? Porque senão esse carbono aqui ligado ao oxigênio fica com 5 ligações. Tá? Então, o par de elétrons vai para o carbono orto, que seria esse aqui, que vai continuar deslocalizando. Ou então, forma a dupla aqui agora. Esse par de elétrons aqui da ligação π vem agora para o carbono, que seria para em relação aqui ao oxigênio. Então, agora a gente teria a carga negativa aqui, continuaria deslocalizando, formando novamente a dupla. Esse par de elétrons agora fica aqui no outro carbono orto, tá? Que vai novamente fazer uma dupla e o par de elétrons volta para o oxigênio. E aí a gente compara os dois anéis e a gente vê que houve aqui deslocalização, né, dos elétrons no anel aromático. Isso faz com que essa base conjugada seja mais fraca, uma vez que, imagine que vai acontecer uma reação ácido-base, tá, com essas bases conjugadas aqui. Tá? Pela definição de Lewis, a base é a espécie que doa par de elétrons. Então, nesse caso do ânion localizado, que a gente tem uma carga localizada no oxigênio, a gente vai ter uma facilidade do ácido encontrar a carga negativa aqui. Então, seria uma base mais forte comparada com esse ânion que está com a carga deslocalizada. Então, a gente observa que a estrutura real seria algo intermediário entre todas essas formas canônicas, tá, em que a gente teria a carga sendo distribuída, né, entre o oxigênio e 3 átomos de carbono, os 2 átomos de carbono orto e esse carbono para aqui também. Tá? Então, se um ácido fosse reagir com essa carga negativa aqui dessa espécie, do íon fenóxido, teria mais, digamos assim, dificuldade de encontrar essa carga, uma vez que essa carga está deslocalizada entre todos esses átomos. Isso deixaria essa espécie com mais baixa energia e também deixaria ela sendo uma base mais fraca. Tá? Então, para resumir essa parte, como é que nós vamos fazer para prever a força de um determinado ácido em química orgânica? Nós vamos analisar a base conjugada, sempre analisar a base conjugada, tá? Porque de acordo com a teoria de Bronsted e Lowry, um ácido forte tem uma base conjugada fraca e
um ácido fraco vai ter uma base conjugada forte, tá? Então, nós vamos analisar a força da base conjugada para verificar se aquele ácido é um ácido forte ou não. Então, o que nós vamos ver agora? Nós vamos estudar a relação entre a estrutura das moléculas e a acidez, tá? Para isso, nós vamos ver 4 fatores que determinam a acidez e basicidade numa determinada molécula. O primeiro fator que nós vamos estudar é o efeito indutivo. Em seguida, nós vamos ver o efeito de ressonância, depois o efeito de hibridização e, por último, a natureza do elemento. Esses 4 fatores aqui vão nos ajudar a ver a força de um determinado ácido ou de uma base. Vamos começar com o efeito indutivo. Então, considerando aqui o pKa do ácido acético. Tá? Então, o ácido acético, quando ele perde aqui esse hidrogênio que está destacado, ele fica com a carga negativa. Essa carga é estabilizada pelo oxigênio, né, pela sua eletronegatividade, e também porque ele pode fazer ressonância. Tá? Mas e se nós colocarmos substituintes aqui nesse carbono que está ligado à carbonila? Será que vai fazer algum efeito sobre a acidez? E o que nós observamos é isso. Se colocarmos, por exemplo, o grupo nitro, né? O grupo nitro, NO2, ele é isso aqui, a estrutura aberta. A gente tem uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com outro oxigênio, sendo que o nitrogênio fica positivo, uma vez que ele doou o par de elétrons livre para outro átomo de oxigênio. Né? Para um átomo de oxigênio, então, aqui a gente tem um grupo que seria eletroatrator ou puxador de elétrons ou retirador de elétrons, tá? Que vai puxar elétrons aqui por efeito indutivo desse carbono alfa, né? O carbono diretamente ligado à carbonila. A mesma coisa vai acontecer com esse trimetilamônio aqui, ó. A gente vê que o nitrogênio está carregado positivamente e aí nós observamos pelo pKa que esses hidrogênios aqui são mais ácidos do que o ácido acético, tá? Por que que isso acontece? Exatamente por conta do efeito indutivo que esse grupo aqui positivo, né, ele exerce sobre esse carbono alfa e isso gera um efeito chamado efeito de campo, tá? Que estabiliza essa carga negativa. Tá? O efeito indutivo, lembrando o conceito, né, ele ocorre pelas ligações, tá? Então aqui nós temos o trimetilamônio puxando densidade eletrônica desse carbono, tá? E consequentemente deixa mais positivo e vai conseguir estabilizar melhor essa carga negativa, tá? Então, além dos efeitos já existentes, né, em todos esses ácidos que são semelhantes, tá? A gente tem o efeito indutivo, tá? Do grupo puxador de elétrons ou eletroatrator, tá? Que vai estabilizar melhor essa carga negativa. Isso acarreta aqui uma consequência de deixar esse hidrogênio mais ácido, como pode ser observado pelos pKas, tá? Aqui nesses casos a gente não tem uma carga positiva como nesses dois exemplos aqui, mas nós temos um átomo de carbono ligado a elementos eletronegativos, né, que vão gerar um delta mais acentuado nesse átomo de carbono, tá? Então o efeito vai ser semelhante, né? Não vai ser igual porque não tem a carga real, né? Tem uma carga que é parcial positiva nos átomos de carbono, tanto aqui que está fazendo uma ligação tripla com o nitrogênio, como nesse caso que tem uma forma de ressonância, né? Isso aqui é uma carbonila, tem uma forma de ressonância em que o par de elétrons vai para o oxigênio, deixa aqui com um caráter positivo acentuado, tá? Nesse carbono aqui. E isso a gente pode ver que deixa essas espécies aqui,
com uma maior acidez comparado com o ácido acético. Para resumir essa parte aqui, então, nós vemos que se nós introduzirmos um grupo eletroatrator próximo ao hidrogênio ácido que está sendo analisado, de forma a estabilizar a base conjugada, deixar aquela base conjugada mais fraca, isso vai se refletir na acidez daquela substância, tá? Vai deixar um determinado ácido mais forte, tá? Quando comparada à mesma molécula sem um grupo puxador de elétrons presente na estrutura. Aqui vale destacar também que eu estou dando o exemplo aqui de ácido carboxílico e agora a gente vai ver de álcoois, tá? Mas o efeito indutivo serve para qualquer função química que eu esteja analisando um determinado hidrogênio ácido, tá? Então, aqui no caso do álcool, estou analisando o hidrogênio que está ligado diretamente ao oxigênio, tá? A gente pode ver aqui, no caso de um álcool, né, se compararmos com um ácido carboxílico, a gente vai ver que o ácido carboxílico é mais ácido, né? Possui um pKa menor, tá? Isso a gente vai ver que tem a questão do efeito de ressonância, tá aí também o efeito do elemento, tá? Que aqui no caso é oxigênio, tá? Então ele vai estabilizar a base conjugada somente por eletronegatividade, tá? A gente ainda vai ver isso, mas já estou adiantando. Nesse caso aqui tem o efeito do elemento e também a ressonância. Quando a gente introduz o grupo puxador de elétrons, a gente tem agora o efeito indutivo também. Tá? Por isso, o álcool é menos ácido do que um hidrogênio aqui do ácido carboxílico. O que se observa é que se nós introduzirmos ali no carbono que está ligado à hidroxila, que vai ter o hidrogênio analisado segundo a sua acidez, nós vamos ver que esses grupos eletroatratores também estabilizam a base conjugada. Que para observarmos aqui o que ocorre, né, que a gente tem 3 átomos de flúor, que é o elemento mais eletronegativo, ligados a um átomo de carbono. Isso vai fazer com que a densidade eletrônica seja puxada no sentido desse carbono, uma vez que ele está muito delta+, deixando também esse carbono aqui delta+. E isso vai fazer com que essa carga aqui seja mais estabilizada ainda, além da questão aqui da eletronegatividade do átomo de oxigênio, tá? Que era o único fator que estabilizava, né, no caso desse primeiro álcool aqui, mas o fato de colocar um grupo puxador de elétrons vai deixar ainda mais ácido esse hidrogênio. Então nós podemos observar pelo pKa aqui, ó, que a introdução de um grupo CF3 vai deixar esse hidrogênio muito ácido. E essa acidez vai aumentar quanto mais grupos puxadores de elétrons tiver nesse carbono. Então aqui a gente observa que o pKa diminuiu ainda mais, tá? Colocando agora um outro grupo CF3, o pKa caiu 3 unidades, lembrando, tá? Como isso o pKa é menos log do Ka, então uma escala logarítmica, cada unidade aqui, na verdade, é 10 vezes mais ácido, tá? Então aqui a gente tem uma força aqui desse para esse de mais de 1000 vezes ácido, tá? Esse hidrogênio aqui é mais de 1000 vezes ácido em relação a esse aqui, tá? Aqui agora, ó, a gente vê que a introdução de um outro grupo CF3 deixa ainda muito mais ácido esse hidrogênio destacado, tá? Isso para mostrar que a presença do grupo eletroatrator realmente está aumentando a acidez ali do hidrogênio do álcool que está sendo analisado, tá? E se esse grupo agora, eletroatrator, ele estiver mais distante do hidrogênio ácido que estamos analisando? Então aqui a gente tem um ácido butírico, tá? E a gente está analisando esse hidrogênio aqui do ácido carboxílico, tá?
esse hidrogênio ele apresenta um pKa de 4,8. Se agora nós colocarmos um grupo eletroatrator, nesse caso aqui um halogênio, o cloro, nós podemos observar que o efeito indutivo ainda está presente aqui, certo? O cloro está retirando densidade eletrônica desse carbono, deixando o delta mais. A consequência é que vai estabilizar melhor a carga negativa da base conjugada, conforme podemos ver nesse exemplo de cima, quando a formação da base conjugada, a presença de um grupo eletroatrator vai estabilizar melhor aquela carga negativa da base conjugada. Conforme nós formos afastando esse grupo eletroatrator, a influência dele sobre a base conjugada vai diminuindo. Então aqui agora o átomo de cloro está no carbono beta, ou seja, que é o carbono 3 aqui, considerando o 1 a carbonila, tá? E agora a gente vê que já vai ficando próximo o pKa, ó, do ácido butírico não halogenado. Tá? E se nós colocarmos agora mais distante, tá? O átomo de cloro agora lá no último carbono, a gente vai ver que o efeito dele é muito pouco em relação ao mesmo átomo de cloro estando na posição alfa aqui, a posição 2. Tá? Então, isso faz a gente concluir que o efeito indutivo ele é mais eficiente, ele é mais notável quanto mais próximo estiver ali do centro que está sendo analisado. Tá? Então, aqui a gente teria um delta mais, tá? Aqui uma carga negativa, que seria da base conjugada, e quanto mais próximo estiverem esses dois polos aqui, mais estabilizada vai ser a base conjugada. O próximo efeito que nós vamos estudar é o efeito de ressonância. Então, considerando agora aquele exemplo que já foi dado para nós vermos como analisar a força de um ácido em química orgânica, nós temos esse álcool e nós temos esse fenol. Tá? A diferença entre eles é o substituinte aqui no oxigênio. Nós podemos observar que o fenol é mais ácido. Já foi mencionado isso, tá? Que no caso do álcool a gente vai ter uma carga localizada, isso deixa a base mais forte do que quando a gente tem uma base deslocalizada, né? Com os elétrons deslocalizados, deixando essa base aqui conjugada mais fraca do que essa onde a carga está ali concentrada no oxigênio. Então aqui nós vamos analisar agora outros exemplos ainda relacionados ao efeito de ressonância sobre a acidez. Os alcanos estão entre os ácidos mais fracos, ó, a gente aqui tem esse hidrogênio sendo destacado, poderia ser qualquer um desses hidrogênios, tá? Se de alguma forma esse hidrogênio aqui for removido da molécula, nós teremos essa base conjugada, e aí nós vamos ver que não existe nada praticamente para estabilizar essa base conjugada. Então é uma base conjugada fortíssima e, consequentemente, o ácido é muito fraco. Por isso o pKa é tão elevado aqui, próximo de 50. Se nós introduzirmos agora alguma coisa na molécula que possa estabilizar de alguma forma aquela carga negativa, aquela carga na base conjugada que foi gerada, então a gente já vai ver uma influência sobre a acidez. Tá? Lembrando que o carbono tem uma eletronegatividade muito baixa, então ele não consegue reter bem essa carga negativa. Por isso aqui nesse caso o pKa é tão elevado. Nesse caso aqui a gente tem uma dupla ligação, né? Temos um alceno vizinho à carga negativa, ao carbônio que foi gerado aqui. Então o que a gente pode fazer com essa carga negativa? Fazer ressonância, tá? Então o par de elétrons aqui da carga negativa vem fazer a dupla, e esse par de elétrons π aqui da dupla vai migrar agora para o próximo carbono. Se isso aqui não fosse feito,
esse carbono central aqui ficaria com 5 ligações, tá? Por isso, quando uma carga negativa está sendo deslocalizada, o par de elétrons vizinho ele vai ter que se deslocalizar também, senão um dos carbonos ficaria com 5 ligações. E a gente pode ver que o efeito de ressonância aqui já fez com que esse hidrogênio aqui se tornasse bastante ácido, uma vez que a gente teve aqui praticamente 7 unidades, tá, de pKa, porque eu digo praticamente porque aqui é aproximado, aproximadamente 50 e aproximadamente 43. Mas podemos observar que a presença de um grupo que possa gerar a estabilização por ressonância já aumenta bastante a acidez de um determinado hidrogênio. Agora aqui a gente tem uma outra possibilidade de se fazer ressonância, mas não entre carbonos. Aqui agora a gente tem uma carbonila, né? Esse par de elétrons aqui também pode fazer ressonância, aqui vai fazer a dupla, o par de elétrons agora vai para o oxigênio. E o fato de ter o oxigênio como uma das formas canônicas ali estabilizando a carga negativa já aumenta muito a acidez. E aí agora a gente tem um salto de 43 para 13,5 no pKa, mostrando que esse hidrogênio aqui que está alfa a uma carbonila, né, está na posição 2 em relação a uma carbonila, é um hidrogênio muito ácido, tá? Uma vez que vai gerar essa base conjugada, que pode ser estabilizada por ressonância, e um dos átomos ali que vai estabilizar a carga negativa é um átomo de oxigênio. Comparando com a molécula de cima, a gente vê que os átomos que estão estabilizando aquela carga negativa, ainda que seja por ressonância, são átomos de carbono, que é muito pouco eletronegativo. Se nós colocarmos agora uma outra carbonila, né? Aqui onde estava o hidrogênio, colocarmos uma outra carbonila e agora a gente for remover, abstrair um desses dois hidrogênios aqui, tá? Eu destaquei esse em vermelho, mas poderia ser qualquer um dos dois, tá? Então, se uma base abstrai aqui esse hidrogênio, a gente vai ter essa base conjugada, que agora pode ser estabilizada por ressonância por duas carbonilas, tá? Então, nesse caso aqui só havia uma carbonila para estabilizar por ressonância. Nesse caso aqui a gente tem duas carbonilas, então pode estabilizar por ressonância com essa carbonila ou com essa outra aqui. Isso faz cair ainda mais o pKa, ou seja, esses hidrogênios aqui ficam muito mais ácidos, tá? Embora aqui eu esteja representando apenas uma forma de ressonância com uma carbonila, mas obviamente pode acontecer a mesma coisa com a outra carbonila. Agora vamos ver outros exemplos. Tá? Considera agora o metano. Se um desses hidrogênios aqui for removido para formar essa base conjugada, a gente tem ali um pKa próximo de 48. Se essa base conjugada agora tiver um grupo eletroatrator e que ainda possa fazer ressonância, a gente vai ver uma redução bastante acentuada desse pKa, deixando esses hidrogênios aqui bastante ácidos. No caso aqui, a gente tem uma molécula de nitrometano, tá? Nitro é o NO2 ligado, né, ao metano. E se houver a abstração de um desses hidrogênios aqui, do metano, a gente teria essa carga negativa, que tanto vai ser estabilizada por efeito indutivo, né, uma vez que a gente tem aqui o grupo nitro que possui uma carga positiva no nitrogênio. Além disso, vai ser possível fazer a ressonância, tá? Analogamente ao que foi feito com a carbonila C-O, a gente pode fazer também ressonância com o grupo nitro, tá? Então aqui geraria a dupla, o par de elétrons foi para o oxigênio aqui, a gente teria essa espécie. E aí a gente pode ver como esse hidrogênio aqui fica ácido em relação ao metano, né? Se nós compararmos aqui o metano com o nitrometano. Isso aqui agora é relacionado a esses dois efeitos que eu mencionei,
tanto o efeito indutivo quanto o efeito de ressonância. Tá? Então, esses efeitos vão fazer com que a acidez dê um salto muito grande aqui. Se nós colocarmos agora um outro grupo nítrio, a gente vai ver que vai aumentar ainda mais a acidez, tá? E, embora que eu esteja representando apenas uma forma de ressonância, a mesma ressonância pode acontecer também com o grupo nítrio de baixo, tá? Então, vai aumentar aqui ainda mais a acidez, tá? Agora a gente tem duas possibilidades de ressonância com dois grupos nítrio e também dois grupos nítrios fazendo o efeito indutivo, estabilizando aquela carga negativa ainda mais. E se ao invés de dois grupos nítrio, a gente substituir mais um hidrogênio e agora a gente tiver 3 grupos nítrio, o que vai acontecer é que essa carga negativa aqui da base conjugada vai poder ser estabilizada mais uma vez por outro grupo nítrio. E aí a gente vê que o pKa diminuiu ainda mais. Tá? Então, isso para mostrar a influência agora de grupos como o grupo nítrio, que são fortemente eletroatratores, uma vez que tem uma carga positiva, e também pode fazer ressonância para estabilizar aquela carga negativa da base conjugada, deixando então esse hidrogênio aqui muito mais ácido em relação aos demais hidrogênios. Um outro efeito que nós vamos ver, que vai ter influência sobre a acidez e basicidade também, é o efeito de hibridização. Então, só para relembrar, a hibridização, tem um vídeo também aqui no canal sobre hibridização, para quem tiver dúvida, tá? O orbital S, ele é um orbital esférico. Quando comparado com o orbital P, que tem esse formato de lobos ou lóbulos, né? Existem as duas traduções para o português. A gente pode comparar que os elétrons no orbital S eles se encontram mais próximos do núcleo, uma vez que o orbital S tem esse formato esférico. No orbital P, os elétrons eles se encontram um pouco mais afastados, tá, do núcleo do que quando comparamos com o orbital S. Tá, isso vai ter um efeito sobre a hibridização e também sobre a acidez e basicidade, que é o que nós estamos estudando nessa aula. Então, se nós considerarmos aqui a molécula de etano, por exemplo, por alguma razão sai um hidrogênio desses do etano, a gente vai ter essa base conjugada, tá, que vai ter o par de elétrons eu estava representando, tá, de apenas colocando a carga negativa no carbono, tá, mas isso aqui seria o orbital com o par de elétrons. Vocês podem encontrar também essa forma nos livros. E aqui nós teríamos esse hidrogênio, então, com um pKa em torno de 50. Então, uma vez que essa base conjugada aqui é fortíssima, porque não tem nada para estabilizar a carga negativa e a carga está sobre o átomo de carbono, que é pouco eletronegativo. Quando comparamos a hibridização desse átomo de carbono aqui, a gente vai ver que ele é hibridizado em sp3, ou seja, ele precisou de um orbital S e 3 orbitais do tipo P para formar os novos orbitais híbridos sp3. Isso faz com que esses orbitais tenham 25% de caráter S e 75% de caráter P. Então, uma vez que houve a contribuição de 3 orbitais do tipo P e 1 do tipo S. Quando nós comparamos agora com o eteno, fazendo a remoção ou abstração, né, de um desses hidrogênios aqui da ligação dupla, a gente vai ter essa carga negativa aqui agora num carbono que está hibridizado em sp2. E aí nós vamos ver que houve um salto aqui da acidez desse hidrogênio, deixando o pKa desse hidrogênio em torno de 44.
tá? Ou seja, 6 unidades. Tá? De pKa é muita coisa, né? Seria 10 elevado a 6, tá? A força desse hidrogênio ácido aqui em relação a esse. E por que houve esse salto de acidez de um hidrogênio ligado a um carbono sp3 em relação a um hidrogênio ligado a um carbono sp2? Porque agora no carbono sp2 nós temos 33% de caráter S e 67% de caráter P, uma vez que houve a hibridização de um orbital S e 2 orbitais do tipo P, para formar os orbitais híbrido sp2, tá? Então, aqui para a gente compreender melhor, pela razão que eu já expliquei, que os elétrons que se encontram no orbital do tipo S ficam mais próximos do núcleo. Então, quando a gente tem um hidrogênio ligado a um carbono sp2, a gente pode dizer que esses elétrons estão mais próximos do núcleo ali do átomo de carbono e, entre aspas, a gente poderia dizer que esse carbono sp2 é mais eletronegativo que um carbono sp3, né? Se a gente considerar que a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si numa ligação, tá? No vácuo, né? Mas aqui a gente pode considerar, tá, nessa ligação, tá? Então a gente poderia concluir que aqui a diferença de acidez desses hidrogênios está relacionada à hibridização, tá? Porque esses elétrons aqui da ligação CH estão mais atraídos, tá, por esse átomo de carbono, deixando esse átomo de hidrogênio mais suscetível a um ataque de uma base. Tá? E a base conjugada vai ser mais estabilizada por conta do maior caráter S, tá, do carbono sp2 aqui na molécula de eteno. Tá? A mesma coisa vai ser observada se agora a gente tiver um etino. A gente abstrair um desses hidrogênios aqui, a gente vai ter agora a carga negativa num carbono que está hibridizado em sp. E aí, no carbono sp, a gente tem 50% de caráter S e também 50% de caráter P. Então, comparado com o carbono sp2, a gente vê que aumentou ainda mais o caráter S, deixando esses elétrons aqui da base conjugada ainda mais atraídos pelo átomo de carbono, uma vez que o caráter S de um carbono sp é mais acentuado ainda do que quando comparado com o carbono sp2. Tá? Então, a gente pode observar aqui que a hibridização afeta diretamente a acidez de um determinado hidrogênio ácido quando a gente compara o hidrogênio, né, ligado a diferentes átomos de carbono, sp3, sp2 e sp, e o hidrogênio vai ser mais ácido quanto maior for o caráter S daquele carbono que está estabilizando a base conjugada. Tá? Lembrando que a gente sempre vai observar a estabilidade da base conjugada para concluir qual é o composto mais ácido. Da mesma forma que o efeito indutivo, a hibridização remota ela também é relevante. Tá? Então, aqui no caso, se nós compararmos esses dois ácidos aqui, próximo da base conjugada ali, a gente só tem carbonos sp3 e no outro a gente tem 2 carbonos sp2. Como eu falei no slide anterior, nós podemos considerar como se esse carbono sp2 fosse mais eletronegativo que o carbono sp3, tá? Uma vez que os elétrons aqui se encontram mais próximos do núcleo, tá? Devido ao maior caráter S. Isso a gente vai ver que vai ter uma leve diferença ali no pKa, tá? Aumentando então a acidez desse hidrogênio aqui, ó, do composto que possui ali um alceno, né, uma dupla ligação próxima, tá, daquele centro que está sendo analisado ali, a base conjugada, tá, a carga negativa.
Então a gente pode observar que a dupla ligação, ou seja, que o carbono que é sp2, ele consegue exercer uma certa influência de efeito indutivo da hibridização aqui, por conta do maior caráter S, e estabilizando melhor essa carga negativa quando comparada com a mesma base conjugada que possui o carbono sp3. Aqui agora comparando duas espécies ácidas também, em que um carbono é sp2 ligado aqui ao carboxilato, né, da base conjugada, e aqui a gente tem um carbono que é sp, ou seja, aumentou ainda mais o caráter S. Então a gente pode ver aqui que o pKa nesse caso é 1,9 e nesse caso aqui 4,2. Se a gente comparar lá com o primeiro, em que havia um carbono sp3 ligado ao carboxilato da base conjugada, a gente vai ver que aumentou ainda mais, né, a acidez comparado com o carbono sp3. Então aqui, para mostrar que da mesma forma que acontece lá no efeito indutivo, existe ainda uma influência, né, daquele carbono que está hibridizado em sp2, sp3 ou sp, quando analisado de uma forma relativamente remota do centro ali que está carregado negativamente, ou seja, da base conjugada em questão, tá? Não é como o exemplo anterior, onde a base conjugada ficava no átomo de carbono da ligação simples, ou dupla ou tripla. Por isso que está sendo considerada a hibridização remota, né? A carga negativa não está diretamente no carbono sp3 ou sp2 ou sp. E o último fator que nós vamos ver, que tem influência direta também sobre a acidez e basicidade, é a natureza do elemento. Então aqui nós, primeiramente, comparamos a água com a amônia. Aqui nós podemos ver que a diferença entre eles é o átomo que está ligado ao hidrogênio ácido, né, o hidrogênio que vai ser ionizado para formar a base conjugada. Nesse caso aqui, o hidrogênio está ligado a um átomo de oxigênio e nesse caso aqui está ligado a um nitrogênio, formando então a base conjugada com a carga negativa no nitrogênio e nesse caso aqui no oxigênio. Nesse exemplo aqui, a única coisa que vai estabilizar a carga negativa é a eletronegatividade. Então nós podemos observar que esse hidrogênio aqui é mais ácido, né? Essa base conjugada aqui é mais fraca. Podemos ver isso pelo pKa, né? Aqui é em torno de 15 para a água e cerca de 33 para a amônia. Tá? Isso devido à diferença de eletronegatividade, que é a única coisa que vai estabilizar a base conjugada nesses casos aqui. Então, vamos ver aqui um outro exemplo, só que agora, além da natureza do elemento, no caso aqui, considerando a eletronegatividade tanto do oxigênio quanto do nitrogênio, a gente também tem a possibilidade de se fazer ressonância para estabilizar a base conjugada. Por isso que os valores caíram ainda mais. A gente pode observar aqui, no caso do ácido carboxílico, existe uma maior acidez desse hidrogênio quando comparada à respectiva amida, tá? Devido principalmente à questão da diferença de eletronegatividade, tá? Entre os átomos, uma vez que em ambos os casos também existe a possibilidade de se fazer ressonância, tá? Uma outra questão agora que a gente vai ver relacionada à natureza do elemento é que quando os átomos em questão que estão sendo analisados estão no mesmo grupo, nós não observaremos a questão da eletronegatividade, tá? A eletronegatividade vai ser vista numa linha ali, num período da tabela periódica. Então, ali os átomos têm aproximadamente o mesmo tamanho, tá? E aí a gente observa a eletronegatividade. Por isso que aqui a gente tratou da natureza do elemento e não somente da eletronegatividade.
Então, no caso da água, quando houver a formação da base conjugada, a gente vai ver que esse hidrogênio aqui da água apresenta um pKa de aproximadamente 15, e no caso do H2S, que seria o análogo aqui, né, o enxofre é do mesmo grupo do oxigênio, então eles estão aqui descendo, né, na tabela periódica no mesmo grupo, e aí a gente observa que o enxofre ele consegue estabilizar melhor aquela carga, e aí obviamente não pode ser pela eletronegatividade, uma vez que o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre. Nesse caso aqui, o que acontece? A gente tem dois fatores, na verdade. Primeiro que essa ligação aqui enxofre e hidrogênio é uma ligação mais fraca, uma vez que eles se encontram em períodos diferentes da tabela periódica, então existe a questão da sobreposição orbitalar e não é muito eficiente, né, considerando aqui o enxofre do terceiro período com o hidrogênio do primeiro período e o oxigênio do segundo período e o hidrogênio do primeiro. Tá? Então, nesse caso aqui, a sobreposição orbitalar é mais eficiente, aqui é menos eficiente, então essa ligação aqui é mais fraca. Além disso, o que acontece é que a gente tem o átomo de enxofre sendo maior, então ele é mais polarizável. Então a carga não fica concentrada ali muito no átomo, como no caso do oxigênio, que é muito eletronegativo. A carga aqui ela fica mais polarizada, uma vez que o átomo de enxofre é maior. Então aqui existem os dois fatores quando a gente está considerando elementos do mesmo grupo na tabela periódica. Tá? Existe a questão da ligação ser mais fraca, aqui no caso do H2S, e também a polarizabilidade. Uma vez que o átomo de enxofre é maior, ele consegue estabilizar melhor aquela carga negativa, ou seja, base conjugada mais fraca, ácido mais forte. E agora nós vamos ver a basicidade. A questão da basicidade vai abordar os mesmos fatores que foram vistos na acidez, tá? Então eu não vou dar muito destaque, muita ênfase à parte da basicidade, que vocês vão ver que é seguindo o mesmo raciocínio, tá? Então qualquer dúvida vocês podem voltar o vídeo para ver melhor, tá? A parte da acidez, porque a questão da basicidade vai seguir um raciocínio análogo, embora seja inverso, como nós iremos ver. Então, primeiro vamos analisar a questão do efeito de ressonância. Qual dessas duas aminas aqui seria a mais básica? A anilina ou a ciclohexylamina? Notem que a diferença entre ambas as moléculas é o ligante, né, do nitrogênio. Tá? Que a gente tem NH2 ligado a ciclohexila e aqui é uma fenila. Tá? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Para entendermos o que vai acontecer, é fundamental que nós relembremos o conceito de basicidade de Lewis, tá? Em que Lewis diz que a base é a espécie que vai doar um par de elétrons. Tá? Então, isso é fundamental. Então, a base mais forte vai ser a espécie que possui uma maior disponibilidade de doar o seu par de elétrons. Então, quando nós comparamos essas duas bases aqui, o que nós vamos ver? Que a anilina ela faz ressonância com o seu par de elétrons do nitrogênio. Então, esse par de elétrons não está muito disponível para que a anilina atue como base. Tá? Então, consequentemente, o que a gente vai observar é que a ciclohexylamina é uma base mais forte que a anilina, uma vez que o par de elétrons da anilina está envolvido em ressonância com o anel aromático, deixando aquele par de elétrons deslocalizado, uma vez que esse par de elétrons, para que a anilina atue como uma base, vá reagir com um determinado ácido, então o ácido não vai encontrar
aquele par de elétrons com tanta disponibilidade quando comparado com a ciclohexeuamina. Então aqui nós podemos ver que essa base teria esse ácido conjugado e a anilina teria o íon anilíneo como ácido conjugado, tá? É importante notar o seguinte: no caso das bases, nós não iremos analisar pKa, porque o pKa é menos log da constante de acidez. Então, para que fosse analisado adequadamente aqui, deveria ser pKb. Acontece que os químicos orgânicos não costumam trabalhar com o pKb, costumam trabalhar com o pKa do ácido conjugado. Tá? Então, aqui nós podemos observar que a gente tem o pKa do ácido conjugado, ou seja, dessa espécie aqui, que seria 10,7 e desse aqui 4,6. Então, de uma forma indireta, nós conseguimos ver a força da base, uma vez que um ácido conjugado fraco corresponde a uma base forte e um ácido conjugado forte corresponde a uma base fraca. Tá? O mesmo raciocínio utilizado para a questão dos ácidos, como já foi mencionado. Tá? Mas aqui para nós observarmos a questão quantitativa da relação de basicidade, tá? Mas como já foi mencionado aqui no início, é possível nós vermos a força de uma determinada base olhando apenas os 4 efeitos que já foram analisados, tá? Nesse caso aqui, a ciclohexeuamina seria uma base mais forte porque tem uma maior disponibilidade para o seu par de elétrons. Tá? E quando nós olhamos o pKa do ácido conjugado, nós vamos ver que esse ácido aqui é mais forte, uma vez que tem aqui ó, o pKa é 4,6, né? O menor valor de pKa nos dá um ácido mais forte. Então, se esse ácido aqui é mais forte, essa base é mais fraca. E é exatamente por conta da anilina fazer a ressonância, não permitindo que o seu par de elétrons esteja disponível para atuar como uma base. Então, só para destacar, esse aqui é o ácido conjugado mais fraco, uma vez que tem o pKa maior, então, consequentemente, essa base aqui é mais forte. Agora vamos ver o efeito de hibridização. Nesses dois casos aqui nós temos o mesmo substituinte. A diferença é que aqui o nitrogênio está hibridizado em sp2 e aqui está hibridizado em sp3. E aí, como nós já vimos a influência da hibridização, no caso do nitrogênio com o orbital S numa maior porcentagem, ou seja, no nitrogênio hibridizado em sp2 existe ali 33% de caráter S em relação àquele hibridizado em sp3 que só possui 25%, e aí a consequência disso é o quê? Que esses elétrons aqui estão mais próximos do núcleo, tá? Estão sendo mais atraídos pelo átomo de nitrogênio. Isso vai acarretar que esse par de elétrons não vai estar disponível para que seja doado para um ácido, ou seja, essa aqui seria a base mais fraca. Tá? E aí nós vamos ver que é exatamente o ácido mais forte. Tá? O pKa do ácido conjugado é mais ácido do que da outra amina que possui o nitrogênio hibridizado em sp3. Quando nós comparamos agora com outro exemplo, aqui a gente tem uma C-tripla-N, ou seja, o nitrogênio hibridizado em sp, agora possuindo 50% de caráter S, comparando agora com o par de elétrons do nitrogênio que está hibridizado em sp3, nós vamos ver que o que está hibridizado em sp possui maior caráter S, logo o par de elétrons não está muito disponível para atuar como uma base. Consequentemente, o nitrogênio hibridizado em sp3 vai ser uma base mais forte, o que nós podemos observar através do pKa do ácido conjugado. Esse pKa aqui é mais baixo, né, menos 10, dando uma
base mais fraca. Tá aqui o pKa indica que o ácido conjugado é muito forte, né? Menos 10, quando comparado com esse aqui que possui o pKa do ácido conjugado em 10,8. Tá? Isso nos mostra que realmente a hibridização afeta a questão da basicidade dos nitrogênios, impedindo que esse par de elétrons aqui seja doado como uma base, né? Esse par de elétrons atue como uma base quando comparado com um nitrogênio hibridizado em sp3, que possui um menor caráter S. O outro efeito que nós vamos ver agora é o efeito indutivo. Tá? Então, aqui nós temos um átomo de carbono ligado a 3 átomos de cloro que está exercendo o efeito indutivo sobre esse carbono, deixando muito delta+. Como nós já vimos que a basicidade depende de que esse nitrogênio aqui consiga doar o seu par de elétrons, ou seja, atacar um ácido, então quanto mais longe tiver esse grupo puxador de elétrons, esse grupo eletroatrator, espera-se que seja uma base mais forte, uma vez que quanto mais distante estiver o grupo eletroatrator do par de elétrons ali que vai ser doado, que vai atuar como uma base, então vai haver menos influência por efeito indutivo, tá, desse grupo eletroatrator sobre o par de elétrons ali da amina, né? Então, o que espera-se é exatamente isso. Aqui a gente tem um ácido conjugado mais fraco, com um pKa maior, então, consequentemente, essa amina aqui é a base mais forte, quando comparada com essa amina que possui o grupo eletroatrator mais próximo do centro que vai atuar como uma base. Que nós podemos ver novamente um outro exemplo, mas agora considerando o átomo de flúor. Tá? Então, espera-se que tenha o mesmo comportamento do exemplo anterior. Né? Aqui a gente tem o grupo CF3 mais próximo da amina, então aqui o efeito eletroatrator vai ser mais intenso, deixando com que esse par de elétrons aqui esteja indisponível para atuar como uma base. Tá? Então, espera-se que essa base aqui seja mais forte, que é o que nós podemos observar quando comparamos o pKa do ácido conjugado. Se o pKa aqui é maior, ou seja, um ácido mais fraco, vai me fornecer uma base mais forte. E por último, nós vamos ver a questão da eletronegatividade sobre a basicidade. Então aqui nós temos a anilina e o fenol, né? Em ambos os casos, o átomo com o par de elétrons disponível, par de elétrons livres, está ligado a um anel aromático. Em ambos os casos, o par de elétrons está envolvido com ressonância, mas aqui a questão é que os átomos são diferentes. Então a gente tem que o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Tá? Isso vai fazer com que o par de elétrons do oxigênio esteja menos disponível, tá, para atuar como uma base. Uma vez que ele é mais eletronegativo, ele atrai melhor o par de elétrons. Então isso pode ser observado pelo pKa do ácido conjugado. Aqui a gente tem um ácido fortíssimo, menos 7, dando uma base fraca, né? Um ácido conjugado forte, dando uma base fraca, quando comparado aqui com a anilina. Né? O pKa do ácido conjugado do fenol é muito menor do que do ácido conjugado da anilina. Tá? Então aqui nós podemos ver que a eletronegatividade também vai afetar a basicidade, uma vez que a basicidade está relacionada com a capacidade do átomo ou grupo em questão em doar o seu par de elétrons. Então, se um grupo é muito eletronegativo, ele vai atrair para perto de si os elétrons, né, e não vai disponibilizar aqueles elétrons para atuar como uma base quando comparado com outro
elemento menos eletronegativo, como é o caso aqui do nitrogênio. Tá? Então, era isso que nós tínhamos para ver hoje, tá? Até a próxima aula.